Pessoal, hoje saiu essa notícia na agência France Press, ou seja, teve repercussão na Europa e tudo, explicando essa aposta do Bolsonaro no Trump para garantir a sua sobrevivência política. E aqui no Brasil teve esse episódio com o Léo Dias, a entrevista do Bolsonaro com o Léo Dias, né, o cara de fofoca lá, e ele ainda foi humilhado pelo Léo Dias em certo momento. Deixa eu te falar uma coisa. O senhor tá inelegível, o senhor tá prestes a ser preso, o senhor acha mesmo que vai ser candidato? Esse momento, né, que o cara fica com esse sorrisinho amarelo é a hora que o assessor pede para cortar a entrevista, né? Foi assim lá com o Milei naquela entrevista da criptomoeda. Pessoal, mas seguindo aqui, ontem um espectador questionou uma suposta solidão do Alexandre de Moraes ao se defender dos Estados Unidos e tal, tá aqui, dos ataques dos bolsonaristas e tal, dizendo, eu só não entendo o porquê os ministros do STF não se unem e se manifestam. Porque está tudo nas costas do ministro Alexandre de Moraes. A soberania do nosso país está sendo atacada e só o ministro Alexandre de Moraes está enfrentando. Até que enfim o Itamaraty entrou no jogo. Parabéns, ministro. Mas não é verdade isso, viu, pessoal? Na verdade, o Barroso abriu a sessão ontem do STF já fazendo um desagravo ali ao Alexandre de Moraes. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Outros ministros também fizeram desagravo. Hoje teve uma entrevista importante do Davi Alcolumbre descartando a impeachment de ministros do STF, dizendo que o Senado não é o órgão de correição do STF. E isso é importante porque o Alcolumbre, ele é o chefe do poder legislativo, tá? Ele é o presidente do Congresso Nacional, ele não é só o presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso Nacional. Além da nota do Itamaraty, né, do governo brasileiro, o Xandão também recebeu ali da Associação dos Juízes Federais, né, a entidade que representa os juízes federais do Brasil, a JUF, dizendo que o judiciário brasileiro é independente e tal, criticando as críticas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Teve também um contra-ataque legislativo, esse aqui é importante, hein, pessoal? Lauro Jardim traz hoje aqui, contra a proposta anti-Xandão dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados do Brasil pode votar projeto para barrar estrangeiro de entrar no Brasil. E aí o trecho desse projeto de lei que começou a circular, tramitar ontem, diz o seguinte: será impedida de entrar no Brasil a pessoa estrangeira que, nos termos do ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, tenha atentado contra instituições brasileiras ou contra seus representantes legalmente constituídos, com o objetivo de constrangê-los ou puni-los em decorrência de atos praticados no exercício legítimo do poder constituído. Olha, eu acho que é bem linda, hein, essa lei. Porque a gente viu alguns congressistas que se reuniram com o Eduardo Bolsonaro falando um monte de besteira, né? É o inverso de tudo que aconteceu aqui no Brasil. E esses caras estão falando em visitar o Brasil. Se eles propuseram, e parece que vão aprovar, já chegaram até a aprovar na comissão, né? O que o Alexandre de Moraes está proibido de visitar os Estados Unidos, então seria interessante sim o Brasil ter um projeto de lei equivalente. Ontem, diga-se de passagem, o Lindeberg Faria entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro, tá? Pelo cometimento dos crimes contra a soberania nacional na sua viagem aos Estados Unidos. O petista argumenta que Eduardo defendeu retaliações, inclusive econômicas, né, contra o seu próprio país e a um integrante do STF. Exatamente o que aconteceu. O Eduardo viaja com o dinheiro da Câmara para pedir sanções contra a economia brasileira, que, ao fim e ao cabo, vão afetar empregos aqui no Brasil. Tá? Então, ele atua, na verdade, como um agente anti-Brasil, né? Ele está tentando usar uma potência estrangeira para alterar julgamentos do judiciário brasileiro. Um negócio altamente criminoso. Inclusive, o desembargador aposentado lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Maierovitch, falou que cabe sim prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Hoje lá no UOL tem uma matéria, um vídeo dele dizendo, olha, PGR deveria pedir prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. E aí ele lê um artigo que já existe no Código Penal brasileiro, tá? Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Como se define esses atos típicos de guerra? É criar um ambiente de hostilidade que pode gerar algum tipo de ato de força. O tipo está aí. Cada um faça o enquadramento que quiser. Inclusive, o Marco Duval, a gente mostrou aqui, pediu abertamente a invasão do Brasil por tropas, né? O Eduardo está pedindo sanções econômicas, que é uma guerra também. Mas no caso do Duval, não, já é a invasão mesmo, é desembarcar aqui, como foi feito lá na Normandia. Pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Puta que o pariu, Brasil! O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos o golpe?
Bem, pessoal, mas seguindo aqui, eu queria mostrar rapidamente alguns trechos lá do seminário do BTG Pactual, Banco de Investimento. O Barroso participou, falou coisas importantes ali. As circunstâncias que advêm dos julgamentos de 8 de janeiro e ainda, de certa maneira, trazem um certo dissenso na sociedade, a visão do Supremo Tribunal Federal é que não punir adequadamente esses crimes é um incentivo para que se repita, que, portanto, quem perder da próxima vez achar que pode fazer a mesma coisa. Portanto, nós precisamos encerrar o ciclo da história brasileira em que a quebra da legalidade constitucional fazia parte da rotina, como sempre foi na vida brasileira. Então, sob a Constituição de 1988, nós temos 36 anos de estabilidade institucional, não se deve desprezar isso. E nesse evento ainda teve uma fala do André Esteves que casa com o que eu já tenho dito, que em janeiro o Brasil teve melhor, o seu real foi a segunda moeda que mais se valorizou do mundo, a economia deu uma melhorada boa. E ele falou, olha, melhorou por causa que o Congresso estava de férias, tá? É o Congresso que sempre vem com as pautas bombas e arromba a economia e desestabiliza tudo. Continuaria alimentando aquele medo do final do ano. Vamos na ordem aqui. André, por que o Brasil performou tão bem nesses primeiros 45 dias do ano? O Congresso estava em recesso. Bem, antes da gente fechar, uma aqui do Milei, tá? Idiota, retardado, débil mental. O governo Milei adota termos absurdos em leis sobre deficiência. Então ele editou ali um decreto, uma agência do governo dele, né, editou um decreto dizendo que agora você pode chamar deficientes mentais nesses termos, né? Idiota, retardado e débil mental, em documentos oficiais, inclusive. Isso aí gerou uma repercussão tão negativa que, enquanto eu gravava o vídeo, saiu a notícia, né, que a Argentina, sob Milei, recua após classificar deficientes mentais como idiotas, tá? Então houve o recuo nesse decreto que tinha sido publicado no Diário Oficial, tá, pessoal? Bem, e só pra fechar, pessoal, vocês sabem que o bolsonarismo ele pede a obediência canina dos seguidores. Então, a Joyce, por exemplo, Joyce Hasselmann, era a deputada mais votada do país quando o bolsonarismo chegou ao poder em 2018, e o Bolsonaro simplesmente destruiu, acabou, né? O bolsonarismo acabou com a carreira dela. Teve de mais de 1 milhão de votos para 1.673 votos na última eleição. E ela deu uma entrevista ontem, falou ali os podres da Michelle, mas eu já queria traçar, o que me interessa aqui dessa fala, um paralelo com o Nicolas, tá? Porque o bolsonarismo começou a ver no Nicolas, o bolsonarismo já tinha, digamos, rompido com o Marçal, e o Nicolas continuou dando corda pro Marçal, apoiou o Marçal ao invés de apoiar o Ricardo Nunes, e aí o bolsonarismo começou a ver o Nicolas como um traidor, tá? Então isso está acontecendo. A Michelle Bolsonaro seria o poste do Bolsonaro, assim, porque ela não tem capacidade intelectual nenhuma, não que ele tenha grandes coisas, mas pelo menos ele teve um tempo de experiência na Câmara, né? Ele foi treinado ali meio no fazendo a coisa. A Michelle Bolsonaro é a pessoa mais fútil que eu conheço. Assim, todo esse personagem que ela apresenta, de boa moça, de pessoa fofinha, né? Olha, eu sou cristã. As coisas que ela diz, as coisas que saem da boca dela, as palavras os palavrões, ela é um horror. É um horror. E aí quem falou que o Nicolas Ferreira é um traidor do bolsonarismo, né, repetindo ali o que aconteceu com a Joyce, é o Alan dos Santos. O Alan dos Santos ontem falou abertamente, falou, olha, o Nicolas segue o mesmo caminho que a Joyce. O Bolsonaro está cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Então agora, pô, né? Que é, olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui, que é o que tá na cabeça do Nicolas, que é o que tá na cabeça de muitos hoje. Que pensam que, não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora, o Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. Mas o que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando? Pode me criticar. Não, exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar para o passado e falar assim, ó, eu não estava lá naquele rolo. Eu fui independente. É o medo de ser ridicularizado. Então,
É por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar para o futuro. Qual o futuro, filhão? Diz para mim. Qual o futuro? Amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com o seu celular, você pode ganhar uma boa renda trabalhando de casa. Tem muita gente aí tirando R$1.500, R$2.000, R$3.000 de renda extra todos os meses, trabalhando de casa, usando apenas o próprio celular. Hoje, pela internet, nós temos várias plataformas sérias, tá? Não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso. Então é o seguinte, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo do vídeo, logo que tem a descrição ali, o link da renda extra, você clica ali e aí você vai falar diretamente com o Clayson, né? O Clayson aqui, que também é youtuber, e ali você vai ter todos os detalhes dessa oportunidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.